Carioca já está terminando. Peraí, houve um amém? Porque afinal o Brasileirão vai finalmente começar, pelo amor de Deus. Mas essa semana a CBF aprovou algumas novidades pra esse ano, então vem saber quais vão ser essas mudanças. Já adianto que uma delas vocês com certeza vão adorar, porque eu já adorei. E vem ver também um pouquinho da tabela do Flusão pro campeonato desse ano. Vem comigo, meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. Eu não sei como vocês estão, mas eu tô muito animada pro Brasileirão, e isso não é público, quem me dera. Eu não sei, eu tô com um ânimo realmente diferente, mas eu acho que apesar da gente dar mais valor pras Copas, tem uma graça própria do Brasileirão, principalmente nas primeiras rodadas, que tem sempre um time grande que vai pra lanterna e a gente fica zoando. Acaba que o Brasileirão, ele tem uma emoção a cada rodada e é que alimenta as piadas da nossa semana, né? Então, eu tô animada. Ainda mais depois dessa draga que tá o Fluminense no Carioca, eu realmente tô colocando bastante expectativa pra esse início brasileiro. Mas vamos logo ver essas novidades. Só não esquece de deixar o seu like e já vamos lá. Pra começar, a CBF criou um prêmio para o artilheiro do Campeonato Brasileiro em homenagem ao Roberto Dinamite, que afinal é até hoje o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro na história. Cara, e é bizarro quando a gente fala em números, porque o Fred, que é o segundo maior, tem 158 gols. O Fred é o segundo maior da história e o maior dos pontos corridos. O Romário, que era o Romário, tem 154 e o Dinamite fez apenas 190 gols no Campeonato Brasileiro. Agora, viaja só um pouquinho comigo. Vocês conseguem imaginar o Lelê sendo o primeiro a ganhar o troféu Roberto Dinamite? Cara, as chances são extremamente improváveis. Mas eu tô torcendo muito por isso, que seria muito cômico, assim, pra gente que viu ano passado o Lelê, se ele faz esse feito, assim. Outra mudança é que agora nos períodos de data FIFA, além dos jogos serem paralisados, os jogadores convocados vão ter aí um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período da data FIFA e as suas partidas. Eu acho isso importante, mas ainda acho muito pouco tempo de intervalo, principalmente dependendo da viagem que for feita. Mas enfim, né? Antes uma garantia do que nenhuma. Essa pra mim agora foi a melhor mudança e só árbitro que não vai gostar dela, a verdade é essa. Porque a partir desse ano, no Brasileirão, quando o árbitro de campo for chamado pra cabine do VAR, ele vai ter que anunciar sua decisão no microfone pra todo o estádio. E é óbvio que isso vai pra transmissão, ainda que não vai pela voz dele, o repórter ali de campo vai anunciar na transmissão também. Então vai estar todo mundo sabendo ao vivo que o árbitro decidiu para aquele lance. Isso vai acabar com os erros da arbitragem brasileira? Não. É ilusão nossa a gente acreditar que isso vai acabar com todos os erros da arbitragem brasileira. Mas isso vai colocar muita pressão em cima do árbitro, afinal ele não vai poder dar qualquer resposta. Porque se o erro for muito absurdo, vai ter uma pressão muito grande, não só das arquibancadas, como de toda a mídia, de todo mundo que acompanha o futebol, porque vai todo mundo saber exatamente o que ele falou, não vai ter que ficar esperando a CBF divulgar, e se é que a CBF vai divulgar ou vai tentar ali amenizar e proteger o árbitro. Não vai ter isso, a gente vai saber na hora o que ele decidiu. Não é uma solução para todos os problemas, mas com certeza já ajuda. Mais uma mudança interessante é o aumento de limite de jogadores estrangeiros por partida, que foi de 7 para 9 jogadores estrangeiros. Hoje isso não afeta diretamente o Fluminense, porque a gente não tem nem 5 jogadores estrangeiros, né? Quem dirá 9. Mas futuramente isso pode ser interessante caso o Fluminense tenha aí boas oportunidades do mercado para contratar, sei lá, jogadores sul-americanos, ou até jogadores europeus, quem sabe, né? Quem sabe o Mundial de 2025 não dá uma grana firme pra coisas assim. Mas enfim, não nos afeta hoje diretamente, mas pode nos afetar futuramente. Essas foram as principais mudanças, então bora falar sobre os jogos de fato, né? O Campeonato Brasileiro vai começar no dia 13 de abril e a previsão de término é no dia 8 de dezembro. A gente ainda não tem as datas de cada jogo, mas já foi montada a tabela com os confrontos desde o início do campeonato até a última rodada. Então eu fiz uma tabelinha ali com as informações do GE que dão mais ou menos uma ideia da data de cada jogo. Vou colocar ela aqui e vou falar alguns dos principais jogos que eu acho mais interessantes a gente falar com vocês. Eu não faço ideia de como vai ficar o tamanho dessa tabela na tela, mas vou tentar jogar pra vocês enquanto eu cito aqui alguns jogos pontuais, obviamente olhando pra tela, porque não dá pra eu gravar todas essas rodadas, né? Mas a gente vai estrear contra o Bragantino em casa, né? Então
então já garantido o primeiro jogo em casa. Segunda rodada a gente enfrenta o Bahia fora. Na terceira tem clássico já, Fluminense e Vasco, e esse pode cair no dia do meu aniversário. Na quarta rodada a gente pega o Corinthians fora. Na quinta, Atlético Mineiro em casa. Na sexta, São Paulo fora. Na sétima, Juventude em casa. Na oitava tem outro clássico, Botafogo Fluminense. Esse não vai ser no Maracanã. Nona rodada, Fluminense Atlético Goianiense. Décima rodada, Cruzeiro e Fluminense. Obviamente eu não vou falar as 38 rodadas aqui, mas vamos só para o final rapidinho, porque tem algumas coisinhas interessantes. Afinal, a gente já vai começar o brasileiro pegando alguns joguinhos complicados. Se você olhar ali, poderia até falar Atlético Goianiense, né? Mas a gente não tem um bom retrospecto no Atlético Goianiense. Mas assim, Atlético Goianiense, Juventude e Bragantino são os mais tranquilos, assim, digamos assim. Mas quando chega pro final, tem coisa interessante. Porque a partir da 33ª rodada, que a gente pega o Internacional, depois do Internacional a gente começa a pegar alguns jogos que, enfim, pega um Fortaleza, mas também um Criciúma, Atlético Paranaense. São jogos que são difíceis, mas, no geral, não são confrontos tão grandes, assim, de nome. Mas a gente encerra contra o Palmeiras fora de casa. Tudo agora são especulações e expectativas, né? Nada é garantido, nada é certeza. Mas, quando você está brigando na parte de cima, e principalmente brigando por título, as rodadas finais são as mais emocionantes. E a última é com nada mais nada menos do que o Palmeiras, né? O último campeão do brasileiro, e aí que tem conseguido conquistas recorrentes. Então, assim, ficou interessante. Já tá interessante. Além dessa tabelinha que eu fiz pra vocês, eu tô me organizando aqui pra fazer uma tabela pra mim mesma. Questão de organização, até pra gravação de vídeo. Se alguém tiver interesse, né, em ter essas informações do Fluminense já compiladinhas, pode me falar aqui nos comentários que eu posso tentar criar um link no Drive pra deixar pra vocês. Enfim, de qualquer forma, essas são as novidades que a gente tem sobre o Brasileirão. Eu não sei como vocês estão, se alguém tá animado, tá com expectativa, se alguém prefere que o Fluminense, por exemplo, priorize o Brasileirão esse ano. Comenta aí embaixo. Mas eu tô realmente bem animada, eu tô com um sentimento bem pra cima esse ano com o Brasileirão, assim. Enfim, tá diferente, mas vamos lá. Te agradeço demais se você assistiu até aqui. E até o nosso pré-jogo, porque afinal, sabadão tem clássico. Saudações tricolores!